Olá, me chamo Marina Oliveira e hoje vou apresentar o trabalho titulado como Equações Diferenciais Ordinárias, Introdução e Motivação. Bom, vamos falar um pouco sobre o que motiva o estudo de equações diferenciais ordinárias, alguns conceitos, problemas de Cauchy, também conhecido como problemas de valor inicial, o teorema de Picard-Peano e sobre a equação de KdV. Bom, muitos dos princípios ou leis que regem o comportamento do mundo podem ser modelados de maneira matemática, já que são ditos por relações que envolvem a taxa de variação segundo a qual as coisas acontecem. Essas relações podem ser equações e a taxa de variação segundo a qual as coisas acontecem são suas derivadas. Então, equações que têm relação com suas derivadas são chamadas equações diferenciais. Portanto, para a gente entender coisas como a dissipação de calor, o fluxo de corrente elétrica, entre diversos outros exemplos, é necessário que a gente tenha uma base sobre equações diferenciais. Uma equação diferencial que descreve algum processo físico é chamada de modelo matemático do processo, e certos exemplos desse processo foram analisados no plano de trabalho. O objetivo do plano de trabalho era estudar a teoria básica vista no primeiro curso de equações diferenciais ordinárias, estudar com rigor a teoria básica da existência e unicidade EDOs, que é o teorema de Picard, modelar e resolver problemas que aparecem em outras áreas, além de fortalecer a base do bolsista a fim de diminuir o tempo médio de formação. Bom, a metodologia foram encontros quinzenais, onde eu expus tópicos orientados pelo professor Márcio Cavalcante. Bom, alguns conceitos preliminares é o que é a equação diferencial ordinária? É uma equação que contém somente derivadas ordinárias de uma ou mais variáveis dependentes com relação a uma única variável independente. É isso que chamamos de equação diferencial ordinária. Aqui temos como, por exemplo, a equação de Bernoulli e a equação retirada do modelo de Maltz. Bom, as EDOs elas podem ser classificadas segundo a sua ordem e sua linearidade. Ela é dita linear quando pode ser escrita desta forma, que significa que é de primeiro grau em y em todas as suas derivadas que ocorrem na equação. E ela é dita de ordem n quando f de x, y, dy dx vai até a enésima derivada, certo? Então, se a gente vai até a terceira derivada, é de ordem 3 e assim por diante. O de f é uma função que toma valores reais. Bom, um problema de Cauchy, um problema de valor inicial, consiste em uma equação diferencial, onde a gente quer que passe por determinado ponto x0, y0, certo? Bom, então aqui a gente quer resolver dy dx igual a f de xy, onde a condição é que y de x0 seja y0. Então, a gente quer determinar a solução da equação diferencial passando por um determinado ponto. Bom, para a gente entender o teorema de Picard, a gente precisa de dois resultados importantes: o lema da contração e ponto fixo de Banach, que é o seguinte: o lema da contração diz: se você tem x com a métrica de um espaço métrico completo e f de x em x uma contração, o que é uma contração? É a função Lipschitz com k variando de 0 a 1. Então, você pega essa métrica, aplica em f de x, f de y é menor ou igual que k variando de 0 a 1, a métrica aplicada em x, y. E o lema garante que existe um único ponto fixo, ou seja, né, f de ρ é igual a ρ, esse ponto fixo é único, ρ é único, e ρ é um atrator de f. Então, quando você compõe fn vezes, f de n tende para ρ quando n tende a infinito. E o corolário, ele diz o seguinte: você tem o seu espaço métrico completo x com a métrica d, você tem f de x e x de aplicação contínua, se para algum m é uma contração, então existe um único ponto fixo, novamente ρ, que além disso é atrator. Então, o teorema de Picard enunciado da seguinte forma: seja f contínua lipschitziana com relação à segunda variável, em ômega, que é o cartesiano da bola de raio A e centro T0 e a bola de centro X0 e raio B, se o módulo da f é menor ou igual que m, existe uma única solução para o problema de Cauchy associado, certo? Bom, a ideia da demonstração é você pegar o espaço métrico completo das funções contínuas com a métrica uniforme, é a métrica do SUP, definir uma F que vai de I alfa no espaço euclidiano dessa forma.
como está exposto. E aí você precisa de duas coisas, que essa F esteja bem definida, que Fn seja contração para N suficientemente grande, porque aí pelo o corolário e o lema, você vai garantir a prova do teorema de Picard. Então, para garantir o primeiro baixo, é você utilizar ali a definição, certo? Da F, como foi definida, e fazer algumas manipulações. E você pode provar por indução que é contração para N suficientemente grande. Então, aqui você provou para a base, depois supõe e vê o que acontece para N mais 1, você consegue chegar, que de fato é uma contração. E aí, chegando que é uma contração, pelo corolário e o lema, existe uma única φ, tal que φ é ponto fixo e é atrator. Isso para o teorema de Picard. Bom, temos uma proposição e um teorema, que são resultados do teorema de Picard, e que são bastante importantes, foram estudados por nós, que é seja f contínua lipschitziana em ômega, que é o cartesiano do intervalo AB espaço-euclidiano, então existe uma única solução para o problema de Cauchy associado nesse intervalo, em igual a intervalo fechado AB. E o teorema de Ascoli-Zeller, onde a prova foi omitida, mas quem tiver interesse, eu tenho um material mais completo sobre isso. Teorema de Peano, que nas mesmas condições do teorema de Picard, agora sendo o módulo da F estritamente menor que M, a gente consegue garantir que tem pelo menos uma solução em alfa, diferente do teorema de Picard, que garante que tem uma única solução. Bom, a equação de KdV. A equação de KdV, ela foi desenvolvida pelos matemáticos holandeses Diederik e Gustave de Vries, que deduziram a equação da propagação de ondas em águas rasas, que inicialmente foi estudada pelo engenheiro John Scott Russell. Bom, a equação generalizada é dada por μ de t mais a segunda derivada de μ, mais μ elevado a p, e isso tudo a derivada em relação a x, igual a zero. Bom, o de μ é μ de xt, é uma função de valor real, certo? Então, o nosso estudo foi encontrar uma solução particular do tipo onda solitária Solitude, QC, onde QC é uma função real, e de modo que todas as suas derivadas tendem para zero quando S vai para mais ou menos infinito. Essa é a mudança de variável que a gente vai fazer desse argumento x menos ct menos x0, tá? Onde c maior que zero representa velocidade, x0 é uma constante arbitrária. Então, a gente calcula aqui as derivadas com relação ao tempo, com relação a x, e faz a mudança de variável, encontra uma forma bem mais simples para resolver aquela equação generalizada, certo? Então, após algumas manipulações algébricas, a gente consegue a seguinte expressão: p mais 1 vezes q' c ao quadrado igual a esse termo entre chaves, q ao quadrado, qc ao quadrado. Bom, sabemos que o lado da esquerda é positivo, então para que o lado direito também seja positivo, já que qc ao quadrado é positivo, a gente precisa que esse termo de chaves seja positivo, certo? Para tudo S. Além disso, pela modelagem, a gente supõe que QC de S suma apenas valores positivos. Bom, quando a gente define a φ ao quadrado dessa forma, e a gente consegue QC em função de φ, e consegue a sua derivada também. Bom, depois de alguns cálculos, a gente consegue, e integrando, a gente consegue achar a φ de S, tá? E usando definição e algumas identidades, a gente obtém a nossa solução do tipo Soliton, que é QS, né? Dessa forma, eu vendo o cosseno hiperbólico. Bom, então a gente encontrou uma solução QC maior que zero da equação generalizada do tipo onda solitária que satisfaz a ideia não linear, certo? E a figura mostra a evolução no tempo de uma onda unidimensional, sólida, com velocidade de propagação c. Então, essa seria a evolução da nossa onda. Bom, aqui estão as referências bibliográficas que foram utilizadas e agradeço.